Olá, tudo bem com você? Olha só, hoje na nossa aula de redação, vocês vão gravar um vídeo para mim explicando como é o conceito de uma redação do gênero narrativo. É a narração que vocês vêm fazendo durante todos esses dias. Eu quero saber se você realmente aprendeu o conceito, tá? Eu já vi que vocês praticaram bastante, fizeram bastante produções, para que eu veja como vocês estão se saindo, tá? Mas hoje eu quero que você grave um videozinho explicando para mim como é o conceito do gênero narração. Como se fazer uma boa redação narrativa. Como? Eu já expliquei para vocês que uma redação narrativa, como todas elas, deve ter início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você deve apresentar os fatos, apresentar os personagens, apresentar o espaço onde essa narrativa acontece, o lugar, e o tempo também, em que tempo ela acontece, quem são as pessoas que vão participar dela, o que geralmente essas pessoas fazem, vai dar uma apresentadinha, uma breve apresentada do que vai falar em toda a história. No segundo e terceiro parágrafo, você vai desenvolver, você vai dizer tudo o que vai acontecer na narrativa vai acontecer aqui no desenvolvimento. Você vai descrever esse lugar, você vai dar uma problemática, Você vai dizer qual é o conflito, qual é o problema a ser resolvido durante a narração, tá? Tudo você vai dizer e descrever, desenvolver aqui no desenvolvimento. Tá? Se acontece alguma briga, se alguma pessoa, se é um acidente, qual é o conflito dessa narrativa? Ele acontece aqui, no desenvolvimento. É hora de você desenvolver, escrever tudo que você sabe sobre o assunto, tá? E depois, por fim, nós temos a conclusão, que é o desfecho final. É a reafirmação das ideias com um pouquinho da sua opinião ou um pouquinho de final feliz também, Antes desse desfecho final, tem o clímax, aquele ponto de maior tensão na narrativa. Lembra da história do bezerro sem mãe? Lembra do clímax, aquele ponto de maior tensão onde vocês leram assim para mim? Meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce? Quando a gente pensou que ela ia aceitar o bezerro, ela de repente puxou fora o disfarce, o couro, e percebeu que não era o filho dela, não era o bezerro dela. E aí? Ela poderia não ter aceitado, lembra? Ela poderia não ter aceitado o bezerro, empurrado e deixado ele para lá. E o que ela fez? Abraçou o bezerrinho, Fez com que ele ficasse como sendo filho dela, como filhos e mães de verdade. Não é assim que fala naquela historinha que a gente leu no início do bimestre? Início do primeiro bimestre, lembra? O bezerro sem mãe? Então, é assim que você deve explicar para mim o desenvolvimento, a introdução, a conclusão dessa narrativa, tá? Eu quero que você pense em algo e tente explicar para mim. Pense numa narrativa, numa história e tente explicar para mim essa sua história em cima dos conceitos, tá? Depois do clímax, que é o ponto de maior tensão que eu expliquei para vocês, ele tá sempre aqui, entre o desenvolvimento e a conclusão, ou dentro do próprio desenvolvimento, mas mais pro final, próximo da conclusão. E na conclusão seria o desfecho final, a reafirmação das ideias com um pouquinho da sua opinião, tá? Geralmente, nos finais de histórias, acontece algo feliz, Geralmente, mas isso não quer dizer que na sua história também precisa ser algo feliz, o final, certo? Então você vai contar para mim alguma história ou então só explicar o conceito, como você preferir. Quando você conta uma história é mais fácil você identificar esse conceito e explicar melhor. Mas se você não quiser lembrar de nenhuma história, me contar nenhuma história, só explicar o conceito, tá ótimo. Eu só quero um resuminho, tá? Eu quero um videozinho de você falando ou um áudio de você contando como é esse conceito do gênero narração, tá bom? Quero que você explique o que é introdução, explique o que é desenvolvimento e explique o que é conclusão. E isso nós vimos no primeiro bimestre, na nossa primeira aula de redação, tá? E a gente vem fazendo redações narrativas durante todo o bimestre, tá?
relembrando, sempre relembrando, sempre relembrando. Hoje é a sua vez. Eu quero que você grave um vídeo para mim. E lá na plataforma você vai mandar uma mensagem dizendo: prof, já fiz o vídeo e te enviei no WhatsApp. O vídeo você vai ter que me enviar no WhatsApp, porque na plataforma não dá certo. Então você vai me enviar o vídeo no WhatsApp e uma mensagem na plataforma, lá na tarefa da aula de hoje. Prof, já enviei o vídeo para você no WhatsApp, ok? E aí eu vou te dar um feedback de como foi o seu vídeo. Um super beijo e até a próxima aula.